Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Direito e Família Atual. Para quem não me conhece, sou a doutora Rosa Lisboa, advogada especialista, dentre outras matérias, em Direito de Família, e hoje conversando com vocês sobre paternidade e maternidade socioafetiva. Então, o pai ou a mãe socioafetivo é aquela pessoa onde, em determinado momento da vida, por circunstâncias diversas, assumiu o papel de pai ou da mãe daquela criança, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que se casou com outra que já tinha filhos e assumiu o papel de pai, ou porque o pai biológico não era presente, ou porque deliberadamente ele quis ocupar esse papel e às vezes é até maior do que o pai biológico, ou se viu colocado naquela situação. Como assim se viu colocado naquela situação? Exemplo, o homem começa a namorar a mulher tem filhos, e quando pensa que não, a criança está chamando de papai, a pessoa não é bem o que ela quer, mas concorda e vai deixando, vai deixando. Veja só, a gente às vezes está falando de uma criança, né? A criança está ali em desenvolvimento, tá ali se apegando e tudo, e a pessoa não está percebendo o que está acontecendo, né? Às vezes, por vontade própria, ela não permitiria aquela situação por uma série de razões, até por preocupações de responsabilidade futuramente, mas às vezes ela se deixa. E às vezes a pessoa quer, não, pode chamar de papai, eu tô aqui, eu sou teu pai, conta comigo, não sei o quê. Isso tudo tem reflexo no mundo jurídico. Vamos saber por quê? Gente, é assim. Se eu tenho uma situação como essa, onde eu estou desenvolvendo vínculos afetivos com o filho do meu namorado, do meu atual marido, ou da mulher que eu estou me relacionando, né? É importante saber que tudo tem consequência, né? Às vezes as consequências advêm da própria vontade daquela pessoa que está exercendo o papel socioafetivo. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um caso muito recente que foi julgado procedente, graças a Deus, 2 anos e meio de luta, mas nós conseguimos demonstrar na justiça que uma madrasta, uma avó madrasta que criou a criança, no caso, desde os 60 dias de idade, ou melhor, perdão, desde os 19 dias de idade, a gente entrou com a ação, a criança já tinha 10 anos, pedimos o reconhecimento da maternidade socioafetiva dessa avó madrasta, comprovando que durante toda a primeira infância e o começo da adolescência, quem efetivamente exerceu o papel de mãe na vida dessa criança era a avó madrasta, que pleiteava esse reconhecimento, né? Foi uma ação que começou no Nordeste, em Recife, e por mudança da família, a ação foi julgada em Minas Gerais, no Fórum de Belo Horizonte. E tivemos sucesso porque a gente conseguiu demonstrar os vínculos afetivos existentes entre a criança e essa mãe. Uma história lindíssima, né? Eu tenho permissão para contar a respeito dela por conta do próprio cliente que sente orgulho, os clientes que sentem orgulho dessa conquista deles na justiça, e pela própria história do menor, que um dia eu conto para vocês, que é uma história chocante, né? Mas o que eu quero dizer? Que foi a vontade dessa mãe, a justiça reconheceu. Então hoje a criança tem um pai biológico, né? Tem o avô biológico, e tem 2 mães, tem a mãe biológica, tem a mãe socioafetiva, e tem 6 avós, né? Então 2 avós por parte de pai e 4 avós por parte de mãe, um vô e um avó por parte da mãe biológica, um vô e uma avó por parte da mãe socioafetiva, né? Bom, pode ser esse tipo de caso, mas também pode acontecer de ter todos esses vínculos aí desenvolvidos, que no meu exemplo, hoje em dia esse menor já tem 13 anos, né? Quando a gente ajuizou a ação ele tinha 10 anos, mas também pode acontecer da criança ter desenvolvido esses vínculos, ter se apegado demais, e daí a pouco a mãe se separa do pai afetivo, né? É possível entrar na justiça pedindo para que esse vínculo seja reconhecido? Né?
E aí, o que vai acontecer? Se provar que houve esse desenvolvimento de vínculo, o judiciário reconhece, né? Ele reconhece a existência desse vínculo e ele vai determinar que seja alterada a certidão de nascimento da criança, acrescentando o nome do pai socioafetivo ou da mãe socioafetiva. Traduz em miúdos, doutora. Então, traduzindo em miúdos, o que acontece a partir daí é o seguinte: todas as responsabilidades oriundas da paternidade biológica fica do mesmo jeito com relação à paternidade socioafetiva, direitos e deveres do pai, sem diferença nenhuma. Sem nenhuma diferença, inclusive na certidão de nascimento da criança não tem nenhuma inserção de informação a respeito disso, apenas se for um operador do direito que pegue o documento, vai ver que ali é resultado de reconhecimento socioafetivo por causa do padrão da certidão de nascimento, né? Da nova certidão. Então, quando é reconhecido esse direito, tem o lado bom e o lado ruim. Se a pessoa queria, maravilha, né? Poxa, agora eu sou seu pai legal, tenho todos os direitos e deveres do teu pai biológico e tal, mas às vezes não era bem o plano da pessoa. E se for esse o caso, aí vem a primeira consequência, que é o que o pessoal fala direto: pensão alimentícia. Ah, doutor, o pai é socioafetivo, a mãe socioafetiva pode ser condenada a pagar pensão alimentícia se a criança tem pai biológico? Sim, pode. Cada caso é um caso. E o valor? Vai depender da contribuição do outro pai, se o pai biológico colabora, se não colabora, né? Enfim, a responsabilidade ali com relação ao menor vai ser solidária. Ambos os pais podem responder pela parte financeira da criação dessa criança, né? Então, se é que os mais jovens que estão me assistindo aceitam um conselho de uma operadora do direito, uma pessoa mais velha, é que tomem cuidado com as escolhas que vocês fazem. É tudo lindo, é tudo maravilhoso quando tá todo mundo dentro de casa, todo mundo junto, assim como é um casamento, que ninguém se casa para se separar. Enquanto tá todo mundo junto, tudo é divino, né? São promessas e mais promessas. O problema é quando vem a separação, que aí o caldo entorna e nem todo mundo está preparado para isso, né? Se o biológico às vezes não está preparado com uma situação dessa, imagina o pai socioafetivo, né? E é uma coisa séria. Mas e se o pai não concordar? Né? Se o pai que está sendo pleiteada a paternidade dele socioafetiva, se ele não concordar, se tiverem provas suficientes que demonstrem que a criança se apegou a ele a tal ponto que para ela o pai dela é aquele, o judiciário vai reconhecer. E o problema pode estar instalado nesse momento, porque às vezes a pessoa não queria um compromisso desse, né? Então, avaliem bem os relacionamentos de vocês, vejam as escolhas que vocês estão fazendo, porque tudo tem consequência. Tá, e só para finalizar, por que é reconhecido se houver prova dessa filiação afetiva, né? Desses laços afetivos? Pelo seguinte, porque a criança ou menor desenvolveu ali toda uma afetividade com relação àquela pessoa, e se cortar esse vínculo vai trazer prejuízo emocional, muitas vezes prejuízo para o desenvolvimento psicológico dessa criança, psíquico, e os psicólogos aí saberão explicar melhor, e com isso o judiciário não vai concordar, né? É por isso que é tudo tão sério. Me desculpem os 9 minutos, mas espero que vocês cheguem até o final do vídeo. Gente, foi muito bom conversar com vocês através desse vídeo. Esse é um assunto apaixonante, adoro filiação socioafetiva. Foi muito bom conversar com vocês, espero que vocês tenham entendido o recado. Se tiverem dúvidas, deixem aqui embaixo. Curtam o vídeo, compartilhem, toquem aí no sininho para você receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E eu encontro com você no nosso próximo conteúdo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até mais.